como psicólogo, e aí eu agradeço muito aos pacientes e às pacientes, principalmente, que trouxeram para mim espontaneamente as suas experiências. Então, é muito comum na minha experiência clínica eu atender casos onde as pacientes, hoje adultas, quando elas eram crianças, elas tinham como missão não dizer às suas mães o que estava acontecendo. E eu vejo isso no Henri. Igual você falou, eu sei que é delicado dizer isso, que alguém vai falar assim, agora estão querendo culpar o menino, que a mãe não sabia por causa do menino. Não, a Não. criança tem esse pensamento de pensar assim, Medo, eu né? vou poupar a minha mãe disso, porque o violentador do menino dizia para ele que ele era um empecilho, que ele atrapalhava, e ele amava a mãe dele o suficiente para não se sentir atrapalhando. Então ele tá dizendo, ele pensava assim, eu não vou dizer à minha mãe o que está acontecendo, porque eu não quero atrapalhá-la, eu não quero que ela se sinta culpada. Eu tenho muitos casos na minha clínica de moças que eram, quando crianças, eram violentadas terrivelmente, e até hoje as mães nem sabem disso. Muita gente sabia, mas a mãe não sabia. Mas se acontecesse alguma coisa Exato. com essas então meninas, era a mãe quem iria pagar. Mas elas é que não contavam à mãe, não é porque elas têm de ser culpadas por isso, não é porque elas entendiam que a mãe delas não merecia saber disso. Ah, minha mãe saiu para trabalhar, eu não quero que ela fique sabendo disso. São Né? vítimas duas As vezes, crianças né? conseguem ter esse tipo de elaboração, né? Uma É. elaboração E é, medo, né? Também, muito medo, né? isso. Pois é, mas é um medo encapado de solidariedade em relação à mãe. Elas entendem que a mãe não merece saber disso. Uhum, E a gente vê traços exatamente. disso. As crianças costumam agir assim. Só complementando, estou vendo uma pergunta aqui, né, falando que era a Monique a responsável pelo Henri no momento. Não é Uhum. assim que funciona, tá, pessoal, na lei, né? A figura do agente garantidor, tá, independe, né, do local de moradia e de com quem estava a criança no momento. Tá? Uhum. Então, o agente garantidor é pai, é mãe, em substituição a esses, são os demais cuidadores, tá? Então, vamos lá, vamos parar com isso de dizer que a responsabilidade era só da Monique. Não, a responsabilidade era também do pai do Henri, né? E tem Que isso, né, diz doutora? ele, diz ele, né, que já havia recebido relatos, né, de maus tratos, né, do senhor Jairo, né? E Uhum. ele também não fez nada. E a justificativa dele, que eu vi numa entrevista, é de que ele temia, né, ser acusado de alienação parental. Ou seja, né, ele pensou mais no bem-estar dele, né, do que na segurança do filho. Será que a gente pode falar isso, né? Uhum. Porque, né, numa situação de homicídio, né, você não tá nem aí, né, para o que alguém vai te acusar. Então, veja, longe de mim também querer fazer a mesma coisa, né, da forma que acusam a Monique, acusar esse pai aí que está sofrendo uma dor terrível, de Sim. maneira alguma, né, mas é de apontar aqui o quanto todas as justificativas desse pai, né, são acolhidas, né, ele não podia, ele estava sem tempo, ele não estava com o menino. Gente, ele entregou a criança aos prantos, berrando, pedindo pelo amor de Deus para não ir, e ele obrigou o filho a ir, né? Uhum. Mesmo sabendo que esse filho já, né, teoricamente havia sido agredido, né? Então isso é muito, muito complexo, isso realmente, né, é questionável, né? Inclusive do E que eu ponto de acho vista interessante jurídico, né? é isso, que o público, na hora de compreender a situação do pai, que tem de ser compreendida sim, Sim, o claro. público recorre a questões legais. Ah, ela quem era a guarda legal, aquela coisa toda. Mas quando é para exigir uma atitude louca de quem está numa situação emergencial, aí eles recaem em cima da mãe. Porque Exatamente. eu tenho 3 crianças hoje, todas jovens, né? Se um menino menor que eu vou Aham. entregá-lo à minha ex-esposa numa situação assim, começa a vomitar, a rasgar minha camisa, a ficar apavorado, espera-se do pai e da mãe, ou melhor, da mãe e do pai, a mesma atitude desesperada. Falar, olha, eu não sei o que vai acontecer com a justiça não, mas hoje esse menino não vai para sua casa não. Eu preciso entender o que Sim, está acontecendo. E eu exato. duvido que alguma conselheira tutelar tomaria o menino dele nesse sentido. Aqui eu estou explicando, eu estou Sim, apenas fazendo claro. comparações, eu não estou colocando a culpa É. nele. O que eu estou Sim, mostrando é que exato. o público, o inconsciente coletivo, tem uma facilidade para justificar Para as julgar a mulher. ensandecências paternas e, ao mesmo tempo, já prejulga a mulher. Né? Os direitos das mulheres ainda não foram plenamente alcançados.
né? É. Se a gente for olhar no sentido social, até as mulheres trans já conseguiram seus direitos e têm de consegui-los mesmo. Mas, por Com outro lado, certeza. quando é para se criminalizar a mulher, o inconsciente coletivo já a criminaliza como se fosse pior do que o homem nas suas omissões Exatamente. desesperadas. Ela foi em busca de Ela foi em busca. provas, né? Uhum. Ela também foi em busca de comprar microcâmeras para colocar na casa dela. Essas Sim. microcâmeras foram localizadas pela polícia. Ela também Uhum. pediu conselhos de uma pediatra da família dela, né? Então ela buscou sim a proteção do Henri. Ela Uhum. também buscou o atendimento psicológico, né? Ela e o Henri estavam indo à psicóloga. E é estranho porque eu acabo de ver passar aqui, olha, ela não protegeu o filho de forma alguma. Ela não acreditou no filho. A Tatiana está dizendo, o Henri, ele disse claramente, né, que havia caído da cama, que não havia ocorrido nada, né? Uhum. Mas as pessoas insistem em dizer que foi ao contrário, né? Com muita Sim. facilidade, né? Tô vendo aqui na live. Não, não foi isso que aconteceu. Eu fico surpresa. Será que essas pessoas estavam lá, né? Sabem mais, né? A esse respeito. Uhum. Então, na verdade, o que acontece é que a Monique, ela tomou medidas muito adequadas que muita mãe não toma. Muita mãe que está aqui julgando o Henri, né? Eu conheço mães que já viram marcas, né, de cintada na perna do filho, de beliscão, de roxo na orelha, né? E que fizeram muito menos pelos filhos do que a própria Monique fez, né? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vai às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!